Sabe, a antiga história da Torre de Babel, ela é muito mais do que um simples relato sobre a origem das línguas, né? Na verdade, é um poderoso alerta. Um alerta sobre a ambição humana, sobre o orgulho e as consequências de se construir um futuro, um futuro desconectado de um propósito maior. Vamos juntos, então, desvendar as lições atemporais que essa torre inacabada tem pra gente até hoje. Para a gente entender bem a essência de Babel, vamos começar com uma imagem bem simples. Pensa num pai que estabelece um limite, não por ser um tirano, mas por proteção, por cuidado. O quintal ali representa a segurança, sabe? Um espaço para prosperar com a orientação de quem sabe o que é melhor. Só que aí a história muda de figura. A criança, num ato de autonomia, não só desobedece, como decide criar um monumento à sua própria vontade. E o pior, bem no meio do perigo que o pai avisou para evitar. É exatamente essa dinâmica que está no coração da história que a gente vai explorar agora. Essa analogia nos leva direto para o conflito de Babel. Assim como o pai deu uma instrução para o filho, Deus também deu um comando bem claro para a humanidade. E a resposta? Foi um desafio direto. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. O contraste aqui é gritante. De um lado, a ordem divina para expansão, para encher a terra. Do outro, o plano humano para se concentrar, para não sermos espalhados. Não foi um mal-entendido de jeito nenhum, foi uma rejeição clara e direta. E aqui a gente encontra a primeira grande lição da história: o perigo de uma unidade que não está alinhada a um propósito justo. A humanidade estava unida, sim, mas essa força coletiva foi usada para rebelião e não para obediência. Agora, o que é bem interessante aqui é como todos os elementos se combinaram. Eles tinham uma língua e uma cultura em comum, o que facilitava tudo. Eles se recusaram a se espalhar, concentrando todo o seu poder. E até a tecnologia deles, tijolos feitos pelo homem, simbolizavam uma autossuficiência que se afastava dos recursos que Deus provia. Então, o ponto crucial é este: o talento e a cooperação humana não são bons por si sós. Quando a unidade serve apenas à glória do próprio homem e desafia um propósito maior, ela se torna uma força perigosíssima, uma máquina eficiente para o erro. Mas por que eles fizeram isso? O que realmente motivou essa gente a construir uma cidade e uma torre? A história revela uma motivação dupla, que nasce do orgulho e também do medo. A motivação deles tinha duas faces, sabe? Primeiro, esse desejo de fazer um nome para nós mesmos, uma busca por reconhecimento, por uma glória que não era deles. E segundo, o medo de serem espalhados, uma tentativa de criar a própria segurança, o próprio controle, em vez de confiar na providência divina. E isso aqui ilustra perfeitamente as duas dimensões do problema. A ambição vertical era a tentativa de alcançar o céu nos seus próprios termos, de competir com Deus. Já a segurança horizontal era o medo que os fazia se agarrar uns aos outros, construindo muros em vez de explorar o mundo com fé. Uma ótima maneira de pensar sobre isso é como um currículo inflado. Cada tijolo naquela torre era como uma conquista adicionada. Não para um bem maior, mas simplesmente para engrandecer o próprio nome, para construir uma reputação baseada na autossuficiência. É bem aqui que a história tem uma virada fascinante. Deus intervém. Mas o que é surpreendente é que a narrativa apresenta essa intervenção não apenas como um castigo, mas como um ato de misericórdia. Esse versículo é a chave de tudo. Deus observa a unidade e a ambição sem limites da humanidade e reconhece o perigo. O problema não era a construção em si, mas o que essa capacidade ilimitada, unificada no erro, poderia levar a seguir. Era um potencial destrutivo enorme. A fonte usa um termo fascinante para isso: graça limitadora. A ideia é que a intervenção de Deus, mesmo parecendo um julgamento, na verdade impediu a humanidade de mergulhar num nível de mal e destruição ainda maior. Foi um ato de misericórdia disfarçado. Essa analogia é perfeita. A unidade orgulhosa em Babel era como uma sobrecarga elétrica, sabe? Se não fosse interrompido, o sistema todo ia entrar em colapso. A confusão das línguas funcionou como um disjuntor. Ele foi lá e desligou a força, interrompendo aquele fluxo perigoso e evitando uma catástrofe total. Mas a história não termina com divisão, não. O relato bíblico oferece um contraponto poderoso, um momento em que a confusão de Babel é, revertida de forma dramática. E olha só o contraponto direto que a Bíblia oferece. Em Babel, o projeto era humano, movido pelo orgulho, e transformou uma língua em muitas, resultando em confusão.
Já em Pentecostes, o projeto era divino, recebido com humildade e permitiu que muitas línguas entendessem uma única mensagem, trazendo unidade. Onde o projeto do homem falhou, o de Deus uniu. Então, o que a gente pode tirar dessa história antiga? Primeiro, que a unidade por si só não é uma virtude. O propósito dela é o que importa. Segundo, que a nossa busca por fama geralmente esconde um medo profundo. Terceiro, que as limitações da nossa vida podem ser, na verdade, uma proteção. E por fim, que a verdadeira unidade não vem de construir o nosso próprio nome, mas de nos reunirmos sobre um propósito maior. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Babel não está confinada ao passado. O impulso de construir monumentos à nossa própria glória, seja na carreira, nas instituições ou na vida pessoal, ainda é uma força muito poderosa. A questão é, que torres nós estamos construindo hoje? E para quem?